Bom dia. Eu quero expressar aqui a minha gratidão à Federação de Mulheres do Presbitério Oeste Paulista pelo convite. Muito feliz por ter aceitado a minha situação e ter adequado aí a data para que eu pudesse participar desse momento tão importante. E para mim uma grande alegria. Alegria rever irmãos, alegria conhecer outros e também alegria conhecer a igreja de Presidente Prudente. Sempre tive muito desejo de conhecer esta igreja, muito bonita, muito bem localizada, um grande potencial, onde é pastoreada por um grande amigo, reverendo Marcos, e que fico muito feliz pela maneira que Deus tem utilizado ele aqui. Também agradecer reverendo Givaldo, reverendo Givaldo, grande amigo também, longa data, estudamos juntos no seminário, e dividimos o mesmo quarto por um tempo, e é um grande amigo, e muito prazer de poder estar aqui. Então, agradeço aí a diretoria da Federação, muito obrigado mesmo pelo convite. E eu espero que o Senhor nos edifique nesses momentos que nós teremos aqui juntos, estudando a Palavra de Deus, e que você possa sair daqui, de fato, edificada e edificado, né? Tem irmãos aqui, então todos nós saímos edificados aqui com a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, uma breve apresentação. Como já foi mencionado, meu nome é Márcio William Chaveiro, só que o William fica perdido no meio do Márcio e Chaveiro, né? Então fica Márcio Chaveiro, mas é Márcio William Chaveiro. E eu não trabalho com chaves, já passei muitas situações assim. Aliás, quando mudei para Limeira, tinha o nome na lista lá, ligavam 2 da manhã, cara amada bravo, está na Bandeirante, vem cá, meu carro deu problema na chave, cara, eu não sou chaveiro, como assim não é? E ficava bravo comigo, eu falei, tira meu nome da lista, pelo amor de Deus, né? Então, eu tenho nada relacionado a ser chaveiro, mas é uma família de Goiás, e chaveiro vem tudo de lá. De Portugal, na verdade, chaveiro vem de Portugal. Então, eu sou goiano e já tem 13 anos que eu tenho tido o prazer de pastorear a igreja conservadora do Jardim Caeira, em Limeira. Há 2 igrejas em Limeira, alguns talvez não saibam. Tem a igreja do Jardim Nova Itália, que é a primeira igreja em Limeira, é a mais antiga, e tem a igreja do Jardim Caeira, que também tem uma congregação lá do Jardim Nova Itália, em Limeira. Eu sou casado com a Vanessa, que não pôde vir, e pai do Mateus, que devem estar, se está sendo transmitido, devem estar assistindo lá. Mas muito bem, então vamos ao que nos interessa, que é a palavra de Deus. E nós vamos, nesses momentos aqui, estudar a carta de Paulo aos Colossenses. E eu espero que você possa aprender um pouco da profundidade desta carta que Paulo escreve. Então, nós vamos ler aí Colossenses, o capítulo 1, do verso 9 ao versículo 14. Colossenses, capítulo 1, verso 9 ao versículo 14. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe a herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua graça, pelo teu grande amor por nós.
por ter nos libertado do império das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos inimigos do Senhor e o Senhor nos reconciliou através de Cristo Jesus. E nós te louvamos por isso. E agora, ó Deus, rogamos que o Senhor venha nos ensinar. O Senhor venha quebrantar os nossos corações e abrir o nosso entendimento para aprendermos mais da Tua palavra. O Espírito do Senhor aplique esta mensagem à nossa vida e que sejamos edificados por esta palavra bendita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu fiz alguns slides para nos ajudar aqui no entendimento. Primeira coisa que eu quero mencionar aqui é sobre essa jovem Rebeca Andrade. Ela, no último dia 21 de abril, ela foi premiada lá em Madrid, o prêmio Laureus, e ela foi grandemente honrada ali através dessa premiação. Em 25 anos de história do evento, nunca uma brasileira alcançou uma premiação assim. E quando você pesquisa um pouquinho sobre esta jovem, você verá que ela sofreu bastante, ela passou por várias situações na vida, por várias dificuldades, para poder chegar a esta posição, ao ponto em que a sua mãe, criando ali vários filhos, 8 filhos, num cômodo apenas, com um cômodo e um banheiro, uma doméstica, muitas vezes Rebeca não tinha dinheiro para custear a passagem de ônibus, para ir treinar, e por isso faltava bastante, mas a sua mãe sempre muito incentivadora, os irmãos, às vezes ela ia a pé, às vezes ia de bicicleta, e o resultado foi isso aí, muita dedicação. Ela ganhou ouro no solo, lá em Tóquio, na Olimpíada, ela ganhou ouro no solo, prata no salto, prata no individual geral, bronze nas ginásticas por equipe e outras conquistas. Mas o que eu quero destacar é que ela chamou atenção naquela Olimpíada em Tóquio, porque ela dedicou as suas conquistas a Deus. E isso foi alvo de muitas críticas, porque alguns disseram que ela não poderia falar isso, uma vez que ela conquistou aquilo com o esforço dela, com a dedicação dela, e não por causa de Deus, ou que Deus a ajudou nesse sentido. Se os irmãos lembrarem bem, naquela Olimpíada em Tóquio, houve uma abertura extremamente terrível de perversão moral, houve um ataque ao cristianismo, foi algo realmente absurdo o que aconteceu. Não sei, eu já perdi o prazer de ver aberturas de Olimpíadas, mas se vocês começarem a olhar as aberturas anteriores, quando foi em Pequim, por exemplo, mostrou que nós saímos da era do peixe para a era do aquário, que na verdade, mostrando já, indicando culturalmente que nós vivemos em um tempo pós-cristão. Essa é a realidade, nós vivemos um período chamado pós-cristão. E o que significa dizer que nós vivemos em um período pós-cristão? É exatamente o que aconteceu com a Rebeca, onde você não pode manifestar a sua fé publicamente, você não pode expressar as suas convicções religiosas. E aí, isso é em razão do cristianismo não mais influenciar a sociedade, o cristianismo não mais influencia a arte, não mais influencia a filosofia, a política e assim por diante. E aí, como disse Nancy Pearson, que é uma excelente escritora sobre cosmovisão, ela exemplifica muito bem essa era pós-cristã. Ela, então, mostra um edifício de 2 andares. No primeiro edifício, você tem aí a ciência, você tem a arte, a política, a filosofia, isso tudo sendo manifestado e guiando na área pública, onde você, com o método científico, você vai dizer o que é verdade, o que é falso. Com a filosofia ateísta, você diz o que é certo, o que é errado, ou diz que a verdade é relativa, que é o que eles defendem. Você pode ter as crenças que você quiser na ciência, na arte, na política, em todas as outras áreas de conhecimento, pedagogia e assim por diante, na área pública. Mas lá no andar de cima é um lugar secreto, onde você tem a sua fé,
você tem a Bíblia, tem a religião, e é onde você pode expressar. Ou seja, para essa visão pós-cristã, você pode ter a sua fé, você pode ter o seu cristianismo, mas você não pode expressar no andar de baixo. Você não pode expressar na área pública. Você não pode expressar numa Olimpíada. Você não pode expressar isso num campo de futebol. Você não pode expressar isso na escola. Você não pode expressar a sua fé no judiciário, na política, na filosofia, na ciência, porque existe uma separação, segundo eles, entre fé e razão. A fé é algo particular, é privado, e ninguém tem o direito de querer impor sobre os outros as suas convicções particulares, religiosas, a não ser que você seja islâmico. Se você for islâmico, está tudo bem, não tem problema nenhum, porque se você irritar muito, está com a bomba em você. Então, mas se for cristão, você não pode expressar a sua fé, porque isso é errado, é no andar de cima isolado. É nesta situação, é neste cenário que nós vivemos. É justamente por esta razão que as universidades se tornaram instrumentos de desviar nossos filhos, de desviar os jovens da igreja. Você já deve ter vivenciado ou ouvido falar de jovens de nossas igrejas que eram crianças, adolescentes fiéis, firmes, consagrados, e quando foram para a universidade, eles viraram a cabeça. E viraram a cabeça por quê? Porque lá você não pode expressar a sua fé. E você é obrigado, dependendo do professor, você é obrigado a ouvir militâncias que querem ir contra a sua fé, e que eles, supostamente intelectuais, eles são tidos como deuses em sala de aula, onde você não pode questionar, e se você questionar, você é ridicularizado pelo professor, e os alunos, na maioria são adolescentes, eles vão também ridicularizar. E para eles, ensinados por muitos, não todos os professores, mas muitos desses professores, vão ensinar o quê? Que a igreja é fé, aqui é razão. Então não vamos misturar as coisas. Só que ao mesmo tempo que eles dizem isso, eles criticam a fé das pessoas. Eles zombam de crer que Deus existe, de crer na Bíblia, e eles começam a agir dessa maneira. Lógico, eu estou dizendo aqui de modo amplo, e há exceções nas universidades. Mas isso não é apenas na universidade, isso já está no ensino fundamental, isso já está espalhado em todas as áreas de educação. E a igreja não está preparada teologicamente, na sua grande maioria, para enfrentar isso, para ensinar sobre os jovens, adolescentes, crianças, como lidar com essa situação. Apenas a título de provocação aqui, e depois eu vou ter um momento que eu vou deixar que perguntem para mim, porque o tempo aqui é até 2 da tarde, então dá tempo para a gente. Brincadeira. Vai dar tempo. Até 5 horas. Então, até 5 horas eu deixo 10 minutos de pergunta. O que eu não souber responder, o reverendo Givaldo vai responder depois, o reverendo Marcos. Mas uma pergunta provocativa, uma pergunta retórica aqui, o quanto que as nossas escolas dominicais, elas estão preparadas para ensinar as nossas crianças, adolescentes e jovens para a segunda-feira. Entendendo essa perspectiva que a Nancy Pearson traz, que é exatamente, está aparecendo certinho ali, né? Que traz esta ideia, essa visão pós-cristã. Agora, os desafios que nós enfrentamos, eles também não são diferentes, são diferentes dos métodos, na roupagem, mas não são diferentes em termos de intensidade das lutas e dificuldades que os irmãos enfrentaram no primeiro século da igreja. Não é diferente do que eles enfrentaram na região de Colossos. E aí a carta aos Colossenses vai nos ajudar a entender essa situação. O tema que a federação me passou, e eu achei brilhante, sempre dá um livro isso aqui, fica bem legal, quem sabe vou até escrever um livro sobre esse tema aqui, vou, entre aspas, tomar para mim o tema. Mas radicados e edificados em Cristo, Jesus, o Senhor, discípulos enraizados. Esse é o tema baseado no capítulo 2, versos 6 e 7. É que as irmãs escolheram muito bem o tema aí.
Qual que é a minha proposta? São pelo programa, 3 palestras, né? E aí eu dividi para expor aqui esta carta. A primeira palestra, eu vou falar sobre a oração de Paulo em favor dos colossenses, aí, do verso 9 ao verso 14, que é esta palestra aqui. Vou abordar sobre esta oração de Paulo com relação aos irmãos de Colossos. A segunda palestra que eu vou falar é sobre o poema do Messias, que está no capítulo 1, verso 15 a 23. Esse poema é muito rico, muito mesmo, né? E eu temo não conseguir expor a tempo para chegar na terceira palestra. Mas o poema do Messias, aí do verso 15 ao verso 23. E a terceira palestra que darei será Andando em Cristo, conforme a instrução recebida do capítulo 2, versos 6 e 7, que é o tema aí, onde foi baseado o tema que me foi passado. Então, eu vou caminhar na carta para chegar ao ponto maior aí, dentro da proposta que foi passada para mim, que é o capítulo 2, versos 6 e 7. Para que nós entendamos alguma passagem bíblica, é fundamental sempre considerarmos o contexto. É lógico que algumas partes da Bíblia não há como você levantar informações sobre o contexto. Por exemplo, alguns salmos, você não vai ter grande dificuldade de levantar contexto. Alguns são possíveis, outros não. Mas se tratando de uma carta, você tem condições de levantar informações a respeito do contexto, porque a própria carta te dá informações sobre o seu contexto. Você precisa entender, e aqui eu vou dar palestra como a gente estivesse dando uma aula aqui, tá? E depois vocês perguntam se tiver alguma dúvida. Mas você pode olhar para a Bíblia de duas maneiras. Você pode olhar na interpretação. Você pode olhar para a Bíblia como um Lego. Quando meu filho era menor, tinha lá aquele Lego lá que você ficava montando, prédio, muro, um carrinho, alguma coisa qualquer lá. Você vai montar de acordo com a sua criatividade. Então, você pode montar qualquer coisa que você consiga ter criatividade. Agora, se interpretar a Bíblia como Lego, você está usando a criatividade para interpretar o texto conforme você acha, conforme você quer. Aí cada um tem a sua interpretação. E não tem esse negócio de cada um tem a sua interpretação. Isso aí é conversa. A Bíblia tem a sua interpretação. E você tem que se esforçar para entender. Há discussões, às vezes, em um aspecto ou outro, dentro da interpretação, mas há como chegar àquela interpretação. Mas alguns utilizam da Bíblia como essa forma criativa de interpretar conforme desejo, conforme a sua imaginação. E parece que são intelectuais, porque são criativos. Agora, a Bíblia ser interpretada como um quebra-cabeças. Quando você pega um quebra-cabeças, quem gosta, né, eu tenho paciência com isso. Mas eu conheço uma tia da minha esposa que ela gosta, ama quebra-cabeça, tem aqueles enormes, e ela fica lá montando, depois desmonta de novo, monta aquele monte de peça lá. Mas aí você tem que montar as peças de acordo com a imagem proposta pelo fabricante. Há uma referência à imagem, não é isso? E aí você vai montando as peças. Por isso você achar assim, essa é bonitinha montando aqui. Ela até pode encaixar, mas se ela não formar a imagem proposta pelo fabricante, não adianta. Quando você olha para a Escritura, você tem que montar como quebra-cabeça a interpretação. E a proposta de interpretação, ou seja, quem determinou o que aquele texto ensina é o Espírito Santo de Deus. E aí você precisa olhar para o texto e entendê-lo corretamente. Para que você possa fazer essa interpretação correta, você precisa, como no quebra-cabeça, você precisa ter paciência. Você vai pôr numa peça, não deu certo, não está fazendo sentido, põe outra, e você vai montando o quebra-cabeça. Eu não tenho paciência para quebra-cabeça, mas tenho para interpretar a Bíblia. E aí você vai levantando as informações. O que nós vamos fazer aqui é um quebra-cabeça, certo? Nós vamos juntar peças, para no final ver a imagem toda do texto. E como que a gente faz isso? Primeiro com contexto, uma visão panorâmica a respeito da carta. Vamos lá, esta igreja de Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo, informação importante, não foi fundada por ele.
ela foi fundada por um homem chamado Epáfras. Epáfras é o fundador desta igreja. E, paralelamente a esta carta, nós temos a carta de Filemon. Filemon era membro da igreja de Colossos e a igreja se reunia na casa dele. E Filemon, lá em Filemon 23, diz que Epáfras foi visitar Paulo na prisão. Então, Epáfras, fundador da igreja, pastor da igreja, foi visitar Paulo, que estava preso, não sabemos onde, provavelmente em Roma, e levou as informações para Paulo a respeito da igreja. Com base nestas informações dadas por Epáfras a Paulo, Paulo então escreve a carta para instruir aqueles irmãos lá em Colossos. E onde nós encontramos as informações para essas peças do quebra-cabeça? Na própria carta. No capítulo 1, você pode olhar aí, versos 7 e 8. Capítulo 1, versos 7 e 8, diz: segundo fostes instruídos por quem? Epáfras. Quem foi instruído? Os irmãos lá em Colossos. Foram instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele era o quê? Fiel ministro de Cristo, era pastor. E qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Veja, Epáfras não foi lá só falar de problema para Paulo, falou também das virtudes da igreja em Colossos. Olha o capítulo 4 agora, versículo 12 e versículo 13. Capítulo 4, verso 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós, nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Agora tem mais umas informações aqui. Está aparecendo mais peças para o nosso quebra-cabeça. Nós vimos que Epáfras, primeiro, Paulo está preso, não fundou a igreja, quem fundou foi Epáfras. Epáfras está lá com Paulo, levou informações, mas aqui no capítulo 4, Paulo diz também que ele muito se preocupava pelos irmãos de Colossos e também de quais outros lugares? Laodiceia e Hierápolis, mais duas cidades. Isso significa que Epáfras era pastor daquela região. Ele não era pastor só de Colossos, ele era pastor também de Laodiceia e de Hierápolis, que ficavam ali na cidade, numa região da Turquia, atual Turquia, num vale chamado Lico. Então é um lugar ali da Turquia onde essas cidades estavam. Quando você olha para a cidade de Colossos, ela era conhecida pelas suas águas frias. E Hierápolis era conhecida pelas águas termais. E Laodiceia é citada lá em Apocalipse. Os irmãos se lembram, entre as cartas às igrejas lá, em Apocalipse está Laodiceia, que eram as águas mornas. Então, essas três cidades muito próximas, tinham lá as igrejas em cada uma delas, e o que estava acontecendo em Colossos, acontecia também nestas outras duas cidades. E Epáfras está preocupado e mostrou a sua preocupação. Agora nós temos mais informações também. Por quê? Porque no primeiro texto, capítulo 1, versos 7 e 8, nós temos aqui que Paulo diz que Epáfras relatou o vosso amor no Espírito. Aí, falando da parte boa, que a igreja estava desenvolvendo. Mas, no capítulo 4, quando diz que Epáfras se preocupa muito com a igreja, nós vamos ver ao longo da carta, é porque havia ali muitas dificuldades e lutas contra os hereges que estavam dentro das igrejas ali daquela região. Então, visto isso, nós vemos que Epáfras era fundador da igreja, ele esqueci de colocar aqui, ele era fundador da igreja, pastor da igreja, e o que relata para Paulo sobre isso. No capítulo 4, nós encontramos aí, capítulo 4, verso 3, mostra que Paulo está algemado, aí, pelo qual também estou algemado. Há uma informação na própria carta
que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Agora, Paulo, ele escreve esta carta, além de elogiar a fé daqueles irmãos, o desenvolvimento, Paulo está escrevendo porque Epáfras relatou sobre os inimigos que estavam dentro da igreja, atacando a igreja em Colossos, também em Herápolis, em Laodiceia. E quem eram esses inimigos internos dentro da igreja? Se você olhar, mais uma vez, vamos olhar na carta, no capítulo 2, verso 4, fala de raciocínios falazes, não é isso? Depois você vê aí, no capítulo 2, verso 8, fala de filosofias vãs. E no verso 8 também fala de tradição de homens. Verso 8 fala de rudimentos deste mundo. No capítulo 2, verso 16 a 17, fala dos judaizantes, que eram judeus que queriam que os gentios vivessem como eles. No capítulo 2, verso 18, fala do misticismo, aí que eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. E o capítulo 2, verso 20 a 23, fala de legalismo, que proibia não comer certas coisas, como se isso trouxesse santificação. O que nós temos aí nesses ataques internos da igreja de Colossos? De forma resumida, nós temos aí um politeísmo místico. Isso quer dizer, lá na cidade de Colossos se encontravam há muito tempo, viviam ali, gregos e judeus. E aí, os colossenses gostavam de aprender sobre a religião dos outros. E aí eles pegaram as crenças mitológicas gregas e misturaram com o judaísmo, com o legalismo e com o misticismo. Talvez se surpreenda dizer que judeu é místico. Existe judeu de todo jeito, tem judeu ateu, tem judeu místico, tem judeu liberal, tem todo jeito. Isso não é diferente do passado. Por exemplo, encontraram uma sinagoga na época do primeiro século, ruínas de uma sinagoga, me recordo agora se é em Cafarnaum, não recordo a cidade. Mas havia lá na sinagoga cravada na pedra, como ornamento da sinagoga, a medusa. Isso, imagina, uma medusa numa sinagoga. Isso mostra que haviam judeus que misturaram crenças gregas com o judaísmo. E quando você olha para essa carta, você encontra exatamente esses elementos pagãos misturados com crenças judaicas e que estavam influenciando a igreja em Colossos. É o que nós chamamos de sincretismo. O que é o sincretismo? É você misturar crenças religiosas. Você pode misturar, como hoje acontece, você mistura crenças evangélicas, protestantes, com catolicismo romano. Aí tem pastor chamando o católico de irmão em Cristo. Há uma mistura de crenças. Você pegar muitas práticas evangélicas estão associadas ao catolicismo romano. Estou falando de sincretismo. E as pessoas nem percebem. Por exemplo, aqui eu não estou fazendo uma crítica, embora eu discorde completamente do catolicismo romano, da prática teológica. Mas eu estou colocando para vocês entenderem isso na prática. O católico romano, qual que é a prática dele? Ele tem um respeito muito grande pela igreja. Ele passa, e ele faz o sinal da cruz quando passa na frente da igreja, e dependendo até se ajoelha quando entra na igreja, coisas desse tipo. Não tem evangelho que entra no templo, e não da nossa igreja, mas eu acho que não. Que entra, na minha já aconteceu de pessoas visitarem, de outras igrejas aí, de linha neopentecostal, entra, se ajoelha lá, e como se o lugar fosse um lugar santificado, santíssimo. E aí, quando nós olhamos para esse pensamento de que o espaço é um templo, em que esse prédio ele é um lugar santo, é uma visão judaica católica. Por quê? Porque na Bíblia não existe, depois você pode me perguntar, eu te provo isso, não existe essa questão de prédio mais. O templo somos nós, são pessoas, nós somos o templo. Esse espaço aqui muito bonito, muito bom, fruto de trabalho dos irmãos, fruto de sonhos, de dedicação dos irmãos de Presidente Prudente, é uma bênção, mas aqui não é templo. Templo foi lá em Jerusalém, que foi destruído, que apontava para Cristo, e o templo é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo são pessoas. Então, se, por exemplo, nós sofremos uma perseguição, e esse templo for tomado pelo governo
A igreja de Presidente Prudente acabou? Não, ela vai se reunir nas casas. Ela vai se reunir em algum lugar escondido. Ela vai continuar. Por quê? Porque são pessoas. Lá na Coreia do Norte, você acha que é possível ter um templo assim e reunir a igreja? Não. Lá você não pode nem dizer que é cristão. Isso é morto. Então, eles agora não tem igreja na Coreia do Norte? Tem. Mas é espalhada, é reunida em lugares secretos. É a igreja perseguida. Então, essas misturas aí que existem, isso é um pequeno exemplo que eu dei, para mostrar sincretismo que existem, às vezes, dentro da teologia, da prática litúrgica, do culto, e que as pessoas não olham e não voltam para a Escritura. Qual é o lema da Igreja Reformada? A Igreja Reformada sempre reformando. O que é sempre reformando? Sempre voltando para a Escritura. Vamos ver se isso que nós estamos fazendo é bíblico, se é correto, é a maneira de purificação da igreja. Então, nós precisamos sempre olhar se práticas que nós temos, elas são corretas ou não. Mas aqui era muito mais grave. Aliás, no meio evangélico, talvez é mais grave que nessa época aqui. Porque hoje o que nós temos é algo absurdo. Mas eu não vou entrar em detalhes agora. Mas havia até adoração a anjos, naquele contexto ali. Eles tinham uma crença chamada dualista. Você vai entender como isso tudo é importante. A ideia dualística que eles tinham lá é que Deus é bom e Deus vive no mundo espiritual, certo? E a matéria, esse mundo aqui físico, é mau. Então, se Deus é bom e aqui é mau, porque é matéria, como que ele pode interagir com a gente sem se contaminar? Aí eles criaram um jeito. Eles criaram o chamado elementos, que estariam entre Deus e esse mundo aqui. E esses elementos aí, dentre eles, seriam anjos, que estariam, tipo, levando um recado para Deus e trazendo para cá, então eles estão no meio. Então o que eles fizeram? Culto aos anjos. Você vai ver que na carta, Paulo fala sobre o culto aos anjos, no capítulo 2, ele fala isso aí no texto. Capítulo 2, veja aí o 2,18, alguém leia, por favor. 2,18. Culto aos anjos. Por quê? Por conta do que eu acabei de explicar, esse dualismo. Deus não poderia ter esse contato com esse mundo físico, porque a matéria é má. E aí precisa desses elementos aí, intermediários aí, dentre eles seriam os anjos, seriam seres inferiores a Deus, mas superiores a nós, que estaria no meio aí. Então você faz culto aos anjos. Aí se Deus vive no mundo espiritual e por ele é bom, e aqui é mal, pergunta a vocês, como que fica a encarnação de Cristo? Cristo não é Deus? Cristo não se fez carne? Está entendendo a gravidade do problema? Eles negavam a encarnação de Cristo. Se você negar a encarnação de Cristo, você nega a morte e ressurreição de Cristo. E se você negou a encarnação, a morte e a ressurreição de Cristo, negou o cristianismo. Era isso que estava dentro da igreja de Colossos. E aí eles entendiam que o corpo é mau e a alma é boa. Aí tem outro problema para eles, teológico, porque se a parte espiritual é a boa e a parte física é a má, o homem é só matéria? O homem é matéria e alma. E aí, como é que a gente faz com a alma agora? Com alguém da época. Não, a alma é aprisionada pelo corpo. E aí eles defendiam o quê? Você tinha que maltratar o corpo para libertar a alma. Ou você poderia viver e fazer o que você quisesse com o seu corpo, que isso não interferiria na sua vida com Deus, na sua alma, que é conectada com o mundo espiritual. Onde nós encontramos esse pensamento em outras partes da Bíblia? Há várias no Novo Testamento, mas
eu vou só mencionar, 1 João fala sobre isso. João fala defendendo que Cristo encarnou, ele fala, nós vimos, tocamos, apalpamos, o verbo da vida, ele está dizendo, ele encarnou, está combatendo eles. Ele diz, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Por que João está dizendo isso? Porque eles diziam que não pecavam. Porque o que eles fizessem com o corpo não interferia na sua vida com Deus. Aí você deve estar pensando, pastor, mas isso é lá do 1º século, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você? Tem muito evangélico que vive em prática de pecado, posa nua para a Playboy e diz que tem intimidade com Deus, porque é ela com Deus. Isso é a mesma crença do 1º século, com outras falas, com outra roupagem, dizendo o que eu faço com o meu corpo não tem nada a ver com a minha vida espiritual. A minha vida moral não interfere na minha relação com Deus, porque há uma conexão minha com Deus. Eles defendiam que eles tinham uma espiritualidade elevada, que eles tinham um contato com esse mundo intermediário aí, até chegar em Deus, e que alguns não tinham chegado lá. Quando você olha para o mundo evangélico, não há aqueles que dizem que vão num monte e vê graveto pegar fogo, vê asa de anjo e não sei mais o quê. Lá perto da minha casa tem um monte lá que eles vão direto lá. Então a ideia de que você que não teve essas experiências, você não chegou lá. Eu cheguei. E eu sou mais espiritual que você. Agora, se essa espiritualidade, ela só é construída a partir do subjetivo, do interno, quem é que pode julgar a sua espiritualidade se ela é apenas entre você e Deus, e eu não posso olhar para aquilo que você faz e ver se há frutos de justiça? Então fica fácil, eu posso alegar que eu tenho intimidades com Deus, que eu fui no céu, 14 vezes no inferno, vi como corpo, vi o diabo lá com tridente, judiando lá do Roberto Marinho, e posso falar um monte de coisa, que fui até o 3º céu, eu posso dizer o que eu quiser, porque isso é eu com Deus e você não tem como comprovar nada que eu estou falando a verdade ou mentira, a não ser que nós tenhamos uma base fixa, firme, absoluta, para avaliar qualquer tipo de espiritualidade. E qual é? A Escritura. Se você não tiver a Escritura, você não tem nada. E é exatamente isso que Paulo vai mostrar que é uma farsa aquela espiritualidade. É uma mentira, eles não têm qualquer tipo de comunhão com Deus. Paulo diz aí, chama isso de rudimentos desse mundo, princípios elementares desse mundo. E quando ele fala princípios elementares desse mundo, ele está falando terra, água, fogo e ar, que eram as crenças que eles tinham. Paulo está combatendo fortemente todas essas heresias que tinham ali e que hoje são reinventadas no meio evangélico. E nós precisamos entender a importância disso. Qual o valor, qual a grande lição imediata a partir dessas informações contextuais que eu dei para os irmãos? Nós temos que entender que a igreja, ela é atacada por dentro e por fora. Por dentro, como que ela é atacada por dentro? Por heresias, falsos pregadores, que distorcem as escrituras para minar a igreja. E por fora, nós temos as filosofias, as ideologias e tudo aquilo que é contrário à fé cristã. Então, a igreja precisa entender que ela tem que combater sempre, tem que estar atenta a inimigos internos, que pode ser um pastor, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser um professor de escola dominical, pode ser alguém que lidera algum grupo da igreja, pode ser qualquer um. Se Judas, que era apóstolo, era um inimigo da cruz de Cristo, imagine só outras funções dentro da igreja. Agora, a igreja também tem que estar preparada para enfrentar as suas dificuldades fora. Mas a questão é, se a igreja não enfrenta, não fortalece internamente, como que ela vai sobreviver às pressões externas? Eu não gosto, sinceramente, eu vou aqui eu falo isso para a minha igreja, eu não gosto dessa palavrinha de falar que a igreja conservadora é igrejinha, sabe? Numericamente ela pode ser, em relação a outras igrejas numericamente bem maiores. Mas eu não a considero
teologicamente uma igrejinha. Eu ouvi de um irmão que era de uma igreja grande, lá em Muzambique, por isso que foi falado, a Helena estava explicando a minha ausência, né, não pude participar, na verdade, tem que mudar a data, porque tinha concentração da Federação do Presbitério Bandeirante lá em Muzambique. E lá eu conheci alguns irmãos novos lá na igreja, que foram 18 anos de uma igreja neopentecostal grande. E ele falou assim para mim: a igreja conservadora é um dos últimos refúgios. E eu disse para ele assim: quem vem de fora para a igreja conservadora, valoriza a igreja conservadora. Quem cresce na igreja não dá, não todos, tá? A maioria, né? Uma grande parte, né? Que cresce na igreja não dá valor à igreja que tem. Mas quem vem de lá, desse meio místico, desse meio sincrético, desse meio distorcido, onde vale qualquer coisa em nome de Deus, e encontra uma igreja onde a liderança quer ser bíblica, onde há uma organização, há transparência financeira, há transparência administrativa, há busca por fidelidade nas escrituras, eles ficam fora de si. Eles querem comer palavra, eles querem comer teologia, e eu quero dizer porque na minha igreja, há muitos que vieram, eu diria assim, uns 50 a 70 pessoas vieram nesses 13 anos de fora para a nossa igreja, e são os que mais se envolvem com a igreja, tirando alguns mais antigos. Por quê? Porque eles querem Bíblia, querem teologia, porque eles cansaram de ouvir tanta heresia, e quando eles ouvem a boa teologia, eles não conseguem mais ouvir aquela falsa teologia. E aí o conservador, criado dentro da igreja, e eu nunca fui de outra igreja também, fui criado dentro da conservadora, acha que é uma igreja que não vale nada. E olha o gramado do outro, que é verde, mas pode ser igual do Palmeiras, sintético. Não é igual do Morumbi, que é natural, né? Que é verde natural, bem cuidado. Que pode ter lá umas queimadinhas lá e tal, mas é verdadeiro. Você pode pegar lá. Agora do sintético você arrebenta o joelho. Então, aí olha lá o gramado sintético, brincadeira, o gramado sintético do outro e fala: eu quero isso aqui. Eu não quero ter cuidados, eu não quero ter que jogar água, eu tenho que cuidar. Só que o nosso é gramado verdadeiro. É real, tem problemas, às vezes fica meio sequinho, mas você tem que ir lá cuidar, revitalizar a igreja e assim por diante. Agora, qual igreja não tem problema? Qual igreja não tem defeito? Agora, a grande pergunta é: a igreja tem um defeito de não buscar ser fiel às Escrituras? Esse defeito ela não tem. Não tem. Não é igrejinha. Eu não pastorei uma igrejinha. Eu não pertenço a uma igrejinha, denominação. Eu pertenço a uma igreja que pertence à igreja de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E há outras igrejas irmãs que são igrejas fiéis. E nós louvamos a Deus por essas outras igrejas, denominações fiéis. Mas Deus nos chamou para florescer nesta igreja. Então, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque quando Paulo está mostrando esses ataques internos e externos, ele está nos ensinando aqui que antes de qualquer coisa é preciso fortalecer internamente. E como que você fortalece internamente a igreja? Com a Escritura. É com a palavra de Deus é que você vai fortalecer. O que Paulo diz? Vamos ver, que hoje em dia ninguém decora mais a Bíblia, né? Antigamente, em nossas igrejas, era até na hora da chamada, não sei se aqui era assim, mas lá em Goiás era assim, mas demora muito também, né, quando tem muito aluno. Caso falava o seu nome, você tinha que citar um texto de cor, né, na escola dominical, mas não funciona mais, porque se tiver 70 alunos, vai ficar lá só citando versículo. Né? Mas era interessante, forçava, você ficava desesperado, nossa, não decorei nenhum, e agora tem que olhar aqui rapidinho. Mas lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo diz o quê? Toda a Escritura é... Vamos ver se alguém sabe. Inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Escritura que ensina, é a Escritura que repreende, é a Escritura que corrige, é a Escritura que treina na justiça. Educar é treinar lá. Sem Escritura... não tem igreja.
Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Qual é a estrutura da carta aos Colossenses? A estrutura é outra coisa importante. Você precisa entender que a Bíblia... Vou ensinar uma coisa aqui importante, que talvez alguns não saibam. Uma coisa importante, simples, mas importantíssima. A Bíblia é um livro divino e humano, ao mesmo tempo. Primeiro, ela é divina. Por quê? Inspirada. Ela é palavra de Deus. Então, é autoritativa. Isso todos nós entendemos, certo? Mas Deus utilizou de homens, de linguagens, de figuras, de estruturas, de gêneros literários, de gramática, para se comunicar conosco. Então, ela é humana também. Então, não adianta você só espiritualizar a Bíblia e dizer, ela é palavra de Deus, então faz igual católica, abra no Salmo 91 e deixa aberto, ver se abençoa a sua casa. Não adianta você pegar a caixinha de promessa e achar que isso vai te abençoar. A Bíblia é um livro inspirado, mas é um livro para ser estudado, para ser entendido. E aí tem que usar cabeça, tem que usar razão, tem que pegar as peças para entender. E a Bíblia tem gêneros literários diferentes. E para cada gênero literário tem uma maneira de interpretar. Agora, há uma estrutura didática em cada parte das Escrituras. E o que nós encontramos na carta aos Colossenses é uma estrutura didática. Nós temos aí, no capítulo 1, as partes mais importantes. O Messias exaltado, vocês podem olhar, e depois eu posso passar os slides para vocês, se quiserem, tá? Para vocês observarem melhor. Você tem depois, capítulo 1, verso 24 a 2, 5, Paulo falando dos seus sofrimentos como apóstolo. Depois você tem na parte 3, a pressão dos hereges, aí ele vai falar muito dos hereges, capítulo 2, verso 6 a 23. E depois, do capítulo 3, verso 18 ao capítulo 4, verso 1, você tem aí o novo formato de família. Novo formato, que eu quero dizer o seguinte, na visão romana. Porque na visão romana, o homem era o rei da casa. E aí Paulo mostra que o rei é Cristo. E que o homem deve seguir o Cristo, seguir o rei. Então Paulo vai remodelar a visão romana. Ali é uma cidade romana. E Paulo vai modificar e mostrar a eles o que Deus estabeleceu. E a parte final, a conclusão da carta, Paulo vai despedir, vai falar de Onésimo, aquele escravo fujão, e que está relacionado à carta a Filemon e assim por diante. Então, essa é a estrutura da carta. Agora, com todas estas informações, vamos agora entender o texto, que é o capítulo 1, do verso 9 ao versículo 15. Juntamos várias peças para entender. Agora eu vou ensinar uma outra coisa para você aqui. Você está vendo aí que do verso 12 ao verso 13 tem a excelência da pessoa e da obra de Cristo? Tem isso na sua Bíblia aí? Você sabe que não foi Paulo que escreveu isso, né? Isso aqui foi o tradutor. E essa parte, não se escandalize. Essa parte aqui não é inspirada. Essa aqui é a excelência da pessoa de Cristo. É o texto, não. Essa parte negrito aí. Isso é da edição da Bíblia. Assim, ele está dividindo por assuntos o texto. E essa divisão é inspirada, então ela não é autoritativa. E às vezes atrapalha, porque às vezes erra. Não é o texto bíblico, é a edição, tá? E vou explicar por quê. Porque o assunto que Paulo está falando é do verso 9 ao versículo 14. Então, essa divisão entre o verso 12 e 13 não deveria estar aí. É uma sequência. Vocês podem ver que eu li tudo, até o verso 14. O verso 15, olha só como você vai entender. O verso 15 diz, esta é a imagem do Deus invisível. Aí ele vai falar, outro aspecto daquilo que ele falou antes. Aí sim teria uma divisão. Aí entra um poema ao Messias, aí que Paulo vai falar. Então, essas coisas acontecem. Um exemplo para você, isso não tem desqualifica em nada a Bíblia, tá? Por favor. Isso aí é da edição. Tá?
Edição é edição, igual tem muitas traduções. Então, qual é a perfeita? Nenhuma. Elas são uma melhor que a outra, você tem que comparar traduções. Por exemplo, se você, para provar isso, né, você olhar lá em Efésios, abra lá em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, só para você entender o sentido que eu estou mostrando para você. Efésios capítulo 5, você vai ver que entre o verso 21 e o 22, não tem aí um texto em negrito? O lar cristão, marido e mulher, certo? Só que, o verso 22, ele está conectado aos versos anteriores, numa sequência lógica. Abriram aí em Efésios capítulo 5? Eu vou ler para você sem o negrito aí, só para você entender como faz sentido. A partir do verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Faz sentido agora? Porque o verso 22, 21 não está falando de sujeição? O verso 22 está falando do quê? De sujeição. Das mulheres sujeitando ao marido, se auxiliando. Então, o assunto aqui que Paulo está trabalhando é quais são os frutos ou os resultados de alguém cheio do Espírito Santo. Aí ele fala de ações de graça e tal, dentre eles a mulher com o marido com a esposa, depois no capítulo 6, dos filhos com os pais com os filhos, depois no capítulo 6, os servos com os senhores com os servos. Como que alguém vive cheio do Espírito Santo? Vivendo dessa maneira. O resultado de uma vida cheia do Espírito é uma vida que se exterioriza no casamento, se exterioriza na família, na vida profissional. Agora, quando você vai no capítulo 6, verso 10, quanto ao mais, aí é outro assunto. Aí sim tem uma divisão. Batalha espiritual. Não sei se eu consegui ser claro aqui, improvisei, né? Viu? Leia dessa maneira. É muito difícil a gente conseguir entender, às vezes, as divisões corretas, tá? Não é um trabalho muito fácil, não. Mas apenas quis mostrar para vocês esse exemplo aí bem claro, para mostrar o quê? Volta a Colossenses agora. Para mostrar que, do verso 9 ao verso 14, é uma unidade textual. É uma unidade. E tem que ser interpretado como uma unidade. E aí, então, esse texto de Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 14, é o texto que nós vamos meditar, mas eu vou dar ênfase no verso 12. Vamos lá. Voltar aqui. Então, o assunto nosso é a oração de Paulo em favor dos colossenses, que é o assunto do verso 9 ao verso 14. Essa é a oração de Paulo a respeito daqueles irmãos. Quando você olha para essa questão da oração de Paulo na carta, nós temos 3 momentos na carta que Paulo faz menção a orações. Você tem aí no capítulo 1, verso 3 a 8, você tem a primeira vez que ele fala, damos sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, verso 3. Primeira vez, então, primeira parte, primeira menção que Paulo faz, a oração ali pelos irmãos. No verso 9 a 14, nós temos a segunda oração, ou segunda menção de oração que Paulo faz no texto. No verso 9 ele fala, em quem ouvimos não cessamos de orar por vós. Então, nas duas primeiras momentos que Paulo fala, ele está falando de orar pela igreja de Colossos. Mas no capítulo 4, no versículo 2 a 6, Paulo fala o quê? Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Agora ele pede à igreja para orar por ele, e também por Timóteo, que estava com ele, e também Epáfras. Ele está pedindo, ora por nós. Paulo tem esse método de, ele pede, ele ora, ele dá o exemplo, eu estou orando por vocês, por isso, por isso, por isso. E aí no final da carta ele fala, agora ora por nós. Ele pede que a igreja ore pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Então, o nosso texto é a segunda menção de oração que Paulo faz
na carta. E essa é o que eu quis mostrar para vocês aí. Então, dentro dessa oração de Paulo aí, nessa unidade do texto, nós vamos ver alguns aspectos importantes. Primeira coisa, eu vou só resumir aí o que Paulo fala do verso 9 até o verso 12, porque eu não vou trabalhar as expressões aí do verso 9 a 12, vou trabalhar mais 13 e 14. Vamos lá. Quando você olha no verso 9, Paulo fala, deseja que eles transbordem de conhecimento da vontade do Pai, de sabedoria espiritual. Paulo deseja aí que esses irmãos se desenvolvam na sua fé, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo está dizendo, eu estou orando para que vocês cresçam, para que vocês desenvolvam, para que vocês aprendam a vontade do Pai. No verso 10, Paulo fala que a sua oração é para que eles possam viver de modo digno do Senhor, que eles possam viver de modo santificado, de forma que frutifique, que glorifique o Senhor, e que eles cresçam em pleno conhecimento de Deus. No verso 11, Paulo diz que eles que fossem fortalecidos no poder, segundo a glória, em toda perseverança e longanimidade e com alegria. Então, Paulo faz orações bem específicas aqui para a igreja. Só um parênteses aqui sobre isso. Será que nós temos orado assim pelas nossas igrejas? Quando tem reunião de oração nas nossas igrejas, eu me sinto muito à vontade de falar, porque eu não conheço a realidade de nenhuma igreja do Oeste Paulista. Então ninguém vai falar, é recado do pastor. Então não é recado, é Deus falando com você. Primeiro que eu não dou recado para ninguém, mas pode ser um membro achar que era. É um recado de Deus, não do pastor. Mas olha só, muitas orações, reuniões de oração que temos, a maior parte, não estou falando que é errado isso, mas a maior parte é orações particulares, por questões bem particulares. Doença, desemprego, gripou, arrebentou o dedo. Não estou dizendo que alguns são importantes, às vezes está doente mesmo, está internado, a família está destruída. Eu não estou dizendo que seja errado isso aí. Mas e orações assim como Paulo fazia? Pelo crescimento espiritual da igreja, pela santificação da igreja, pela fortalecimento da igreja, pela paciência, perseverança, longanimidade da igreja, para que ela faça a vontade do Pai, como Paulo coloca aqui. Não são raras as orações ou reuniões de orações nesse propósito. Não estou dizendo que elas não existem, mas são raras para acontecer. Então nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a importância de orar constantemente pela igreja nesses aspectos, para que a igreja transborde de conhecimento, para que a igreja seja cheia de poder de Deus, para que a igreja possa desenvolver cada vez mais em conhecimento da palavra de Deus. Agora, nesses versos de 9 a 14, nós temos uma ênfase na pessoa do Pai. Você pode observar aí sua vontade, seu inteiro agrado, conhecimento de Deus, sua glória ao Pai. Outra coisa importante para você entender a Bíblia, veja as ênfases no texto. A ênfase nessa primeira parte, nesta oração, é ao Pai. Depois a ênfase é Cristo. Mas aqui é ao Pai. Então Paulo está enfatizando o Pai aqui, nesta primeira menção de oração. E nós precisamos destacar isso. Agora, o texto que eu vou trazer com os irmãos aqui é o verso 12, que eu vou dar ênfase. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo aqui está mostrando aos irmãos de Colossos, qual que era a ideia dos colossenses acerca de Deus? Ele estava interagindo com o mundo físico? Lembra que eu falei que não? Que eles achavam dualismo? Estava lá, nós aqui, tem anjo no meio. Então, agora Paulo está mostrando o contrário. Não, ele está interagindo, ele está governando, ele está agindo, ele está fazendo. E aí Paulo diz que ele está mostrando aqui a profunda gratidão que os irmãos deveriam ter
ao Pai. E ele diz que o Pai, dando graças ao Pai, que nos fez o quê? Idôneos. O que quer dizer idôneos aqui no texto? A expressão idôneos quer dizer, ele é aquele que nos tornou aptos para algo. Ele que nos capacitou para algo. E ele nos capacitou para o quê? Para que nós fizéssemos parte da herança dos santos na luz. Quem nos capacitou, quem nos chamou, quem nos escolheu, quem quis nos salvar, foi o Pai. E ele fez isso porque ele quis, para a glória dele, para louvor dele. Não havia nada em nós que o atraísse. Nós éramos inimigos dele. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós odiávamos o Senhor. Mas ele, muito obrigado. Mas ele quis nos salvar para a sua glória. Então Paulo está dizendo agora que nós nos tornamos idôneos, nos fez idôneos, capacitados para pertencermos a Ele através de Cristo. O Pai quis que nós pertencêssemos a Ele. E para pertencer a Ele, é o que Paulo agora vai mostrar na carta que é feito por Cristo para isso. E aí então Paulo diz, capacitados aqui para o quê? Idôneos para o quê? Capacitados para o quê? Para uma nova natureza. Primeira coisa, por vontade do Pai, através de Cristo, nós fomos recriados. Nós pertencemos agora a uma nova humanidade. Nós agora pertencemos a uma nova realidade. Por causa que Ele nos tornou idôneos e pertencentes a um reino, a uma herança de luz. E é isso que Paulo está mostrando, por exemplo, no capítulo 3, verso 10, para vocês não dormirem aí. Vai lá, 3:10, alguém leia, por favor. Revestido o quê? Novo homem. Ele nos tornou idôneos, recriando a nossa natureza, nos dando uma nova natureza. E nós temos a velha natureza, mas nós temos uma nova natureza. O ímpio só tem a velha, nem é velha porque não tem a nova, só tem uma natureza perdida, que é escrava de si mesmo, escrava do mundo, do diabo, Efésios 2, mas nós temos uma nova natureza, recriada em Cristo Jesus. Esse nos tornar idôneos aqui, também é para nos tornar parte da sua família. No capítulo 1, verso 15, fala que Jesus é o primogênito de toda a criação. Mas, depois eu vou trabalhar esse texto aqui. Mas lá em Romanos 8:17, alguém abra, por favor. Romanos 8:17. Nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós pertencemos à família de Deus através do legítimo herdeiro que é Cristo. Então, nos tornar idôneos aqui, capacitados, é nos tornar parte da família de Deus. A igreja é chamada em Efésios 2 de família de Deus. A igreja é uma família, e família de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós não éramos filhos de Deus, mas nos tornamos pela ordem do Pai e pela ação do Espírito Santo, em aplicar a obra de Cristo em nós, nos tornamos filhos de Deus. Agora, também, esse nos tornar idôneos aqui, nos dá um novo futuro a respeito da nossa vida. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 21 a 23,
não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, é os que os hereges falavam, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aqui, Paulo está combatendo a visão dos hereges, dizendo que não comer isso, não tocar nisso, tornava mais crente. Mas ao capítulo 3, Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo que pertencermos a esta família, nos tornar idôneos, nos dá um novo futuro. E esse novo futuro quer mostrar que as coisas terrenas vão passar. E o que você fizer aqui tem que ser visando a eternidade. E o nosso olhar tem que estar na eternidade, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. E onde Cristo virá. E ele diz que Cristo virá porque ele fala que ele se manifestará. E quando ele se manifestar, também será manifestado ao mundo nós, transformados. Então Paulo fala aqui daquilo que vai ocorrer conosco quando Cristo voltar, que é a manifestação da glória de Deus em nós. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, quando a última trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, se nós estivermos vivos, seremos transformados. Isso que é mortal, será imortal. Isso que é corruptível, será incorruptível. Será a vitória sobre a morte. Será a consumação da vitória de Cristo sobre a morte. Será a remoção dos efeitos da queda. E nós seremos transformados. Já percebeu que há muitos crentes que acham que quando Cristo voltar, vai ter só a nossa alma no céu? Aliás, é outro conceito errado. Céu. A Bíblia fala que quando Cristo voltar é novos céus e nova terra. Essa ideia de que é só céu é uma ideia dualística. Aquela ideia de que o céu é bom, aqui é ruim. Que é o que ele combate. Aqui é ruim por causa da queda. Mas foi criado bom para nós. E quando Cristo voltar, que é o segundo Adão, esta terra com os efeitos da queda, será removidos os efeitos, as maldições sobre essa terra, sobre nós, e ela será restaurada para habitat nosso perfeito e glorioso. A Bíblia começa com um jardim plantado por Deus e termina com uma cidade edificada por Deus. Não é fazendo propaganda, mas o meu livro eu falo sobre isso. O jardim templo e a Nova Jerusalém. Nós estamos voltando para casa. Eu acho isso lindo. Nós fomos expulsos de casa por nossa desobediência. E nós somos aqui peregrinos e forasteiros, não é isso que Pedro fala? Mas nós estamos voltando para casa, guiados nessa peregrinação por Cristo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando Cristo voltar e manifestar, e julgar os ímpios, e lançá-los no inferno, e lançar o diabo no inferno, porque o diabo vai ser torturado por Deus, é outra mentira que muitos aprenderam. O diabo não é o torturador do inferno. O diabo será torturado no inferno pela ira de Deus. Apocalipse 20. É outro secretismo na teologia evangélica, dualista. O que você aprendeu, talvez você aprendeu a vida toda e que muitos evangélicos, quando você fala isso, parece que é uma heresia que eu estou falando. Deus é o rei do céu, o diabo é o rei do inferno. Onde nós encontramos isso? Mitologia grega, mitologia egípcia e nas mitologias dos povos antigos. Pegar a mitologia egípcia,
Tinha o Deus Ra, o Deus Sol, o Deus bom, poderoso, que tinha uma barca, que todo dia ele ia lá no submundo, e aí na sua barca ele vencia a serpente, matava com a ajuda de Sete, que era o diabo nesse caso. Mas o diabão mesmo era a serpente. Aí ele saía e vinha um dia. Por que quando Deus lançou a praga lá no Egito, uma das pragas era trevas? O que eles acharam? A serpente vai dominar agora tudo. E aí Ra não conseguiu matar ela, porque ela morria e ressuscitava. Por isso que ele tinha que voltar toda noite lá. E aí Deus está mostrando, não tem nada disso, eu que governo tudo. Agora, na mitologia grega, que é o mais conhecido, vocês veem em filmes, tem o que? Zeus. Zeus não é o do Olimpo lá, o chefão, o Deus poderoso, Deus do raio, do trovão e tal, lá. E aí, o que ele faz? Tem um outro irmão. Quem é quem? Lembra o nome do irmão dele? Hades. Hades é o Deus do submundo, dos mortos. E os dois vivem brigando. Só que o Zeus sempre ganha, porque ele não é assim, é São Paulo e Corinthians, mas o São Paulo sempre ganha. Então, fica aquele negócio assim, né? De vez em quando perde também. Mas fica lá, ó, Zeus e Hades brigando um com o outro lá. Qual que é a ideia no meio evangélico? Deus vive em batalha com o diabo. Mas no finalzinho Deus vai ganhar. Nos pênaltis. O diabo vai fazer igual o Roberto Baggio em 94, chutar para fora. E aí vai ganhar. Hã? Você já não era da época, né? Tem que olhar no YouTube. Vai lá no YouTube e vê a Copa 94, aí você vai entender. Hoje pode ver, mas aí você vai entender. Mas o que eu quero dizer os mais experientes entenderam. Né? Ganhou no último lance do jogo. Vamos simplificar assim. É assim que a Bíblia apresenta Deus? Mas não é assim que a igreja evangélica, na maior parte, entende? Quem é o rei do inferno para a igreja evangélica? Diabo. Pergunta a você, se o diabo é o rei do inferno, então é dualismo. Deus é rei do céu e da terra, o diabo é o rei do inferno. Ou Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Quem é o rei do inferno é Deus. Ele governa. Não é nada, ele é um reino parasita, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Reino parasita. Só para não ficar dúvidas maiores. O diabo morre de medo de Deus. Quando o Senhor Jesus foi expulsar demônios do Gadareno, o que os demônios disseram? Viestes nos atormentar antes da hora. Que hora? Quando ele vier e lançá-los no inferno. Apocalipse 20. Eles serão atormentados pela ira do Cordeiro. Em Tiago diz que, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios creem e tremem de medo. Em Hebreus fala, terrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Aí eu pergunto a você, a igreja tem respeitado, entendido a soberania de Deus? Não. Ela coloca Deus no mesmo patamar do diabo, um pouquinho acima. Isso é dualismo, é exatamente o que Paulo está condenando aqui. Paulo está mostrando a soberania do Pai, a soberania do Deus triuno aqui, e mostrando que Ele nos torna parte da sua família, da herança que pertence a Ele. Mas vou caminhar para o fim aqui. Verso 13, o que diz lá? 1,13. Aí tem um negrito no meio, não tem? Tem não? Então a sua é melhor. A tradução sua é melhor. A excelência, tem, então não é a melhor. Mas olha só, segue a sequência. Verso 12. Qual que é a ênfase do verso 9 ao 12? Não é o Pai? Provei isso para vocês. Verso 12. Quem é que nos tornou idôneos? O Pai. Para pertencer o quê? A herança do santo na luz. Agora, o verso 13. Ele aqui é quem? É o Pai.
ele nos libertou. Então veja, não faz sentido essa separação. Paulo está continuando o seu argumento. Ele tornou vocês idôneos, capacitados para pertencer a essa nova família, recriados em Cristo, essa nova herança, esse novo futuro. E como ele fez isso? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí ele vai então falar da libertação operada pelo Pai. Ele nos libertou do quê? De um império de trevas. E aí você não, quando Paulo diz isso, é outra coisa que é muito errada na mente de líderes, até da nossa igreja, às vezes, de membros, é de não entender que o Novo Testamento é uma interpretação do Antigo Testamento. E que a visão bíblica é judaica. Se você não entender a visão judaica e querer entender na visão ocidental e brasileira ainda, do século 21, você não vai compreender isso. Quando Paulo diz que libertou, você lembra do que no Antigo Testamento? Qual o momento histórico lá? Libertação do Egito. Paulo está falando aqui que o evento da libertação de Israel do Egito tipificava a libertação que Deus faria no decorrer da história do seu povo, do império das trevas, para formar para si um povo. Então, aquele evento histórico lá no Egito, a peregrinação e a conquista da terra, aponta para esse estágio da igreja, onde ele nos libertou do império das trevas, onde nós peregrinamos com Cristo nos conduzindo e conquistará a terra prometida. Entendeu aí? Aqueles 3 eventos apontam para o período da igreja. Lá você tinha a igreja no Antigo Testamento, que eram os crentes de Israel. Não estou dizendo que lá não tinha igreja, sempre teve. Mas estou dizendo que o evento ele está apontando para esse momento maior. Então, quando você tem Deus libertando com mão forte ali do império do Egito, o império mais poderoso da terra naquele tempo, é uma ação que aponta para essa libertação espiritual. Ou seja, o Egito é uma tipificação do império das trevas. E Deus operou lá, libertando o seu povo daquelas garras do faraó. Quando o povo vai peregrinar, só para você entender, quando o povo vai peregrinar no deserto 40 anos, nós temos a nuvem de dia, que conduzia o povo, e a nuvem, coluna de fogo à noite, que esfria o deserto. À frente da nuvem tinha alguém, quem? Vocês lembram? O anjo de Yahvé, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? O artigo definido, o anjo do Senhor. Não entenda, anjo é mensageiro. Mensageiro de Yahvé. Não entenda anjo sempre como anjo mesmo. É mensageiro, palavra de Yahvé. Quem é ele lá? Você tem anjos no Antigo Testamento e tem o anjo do Senhor. Ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Exemplo, você vai ver quando Abraão recebe 3 homens lá que comem com ele e depois 2, que eram anjos, vão para Sodoma e Gomorra executar a ira de Deus e tirar Ló. E ficou um lá com ele. Esse que ficou com Abraão, Abraão adorou, orou, intercedeu e pediu, chamou ele de Senhor. É Jesus. Jesus aparecendo no Antigo Testamento. E às vezes ele apareceu como se tivesse encarnado, porque lá com Abraão ele comeu. Os anjos também comeram. Então, eles podem aparecer assim. E se eles podem, Jesus muito mais. Então, o anjo do Senhor lá é Jesus. Ó, entenda, o anjo. Você pode ver que quando está o anjo, o A está maiúsculo. Pode olhar na sua Bíblia, lá tá, o A está maiúsculo. Por exemplo, na sarça ardente, você pode olhar lá depois, lá em Êxodo. Quando diz lá que Moisés viu a sarça pegando fogo e não se queimava e tal, quem estava lá no meio dela? O anjo do Senhor. Jesus estava lá. Quando Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo,
Serafins cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés e o rosto. João diz que Isaías viu a glória de Cristo, Isaías viu Jesus. Jesus apareceu muitas e muitas vezes no Antigo Testamento. Agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, quem liderava, quem conduzia o povo com a nuvem era o anjo do Senhor, que é Jesus. O povo, a nuvem movimentava, eles iam atrás. A nuvem parava e eles acampavam, não era assim? Jesus falou, volto a dizer, estarei convosco até a consumação. Quem é que está à frente da igreja? Quem é que está edificando a igreja? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem conduz a igreja? Tem aquele hino Brilho Celeste? Peregrinando, eu falo que quando eu morrer, cantem no meu velório esse hino, que eu acho lindo. Brilho celeste, peregrinando pelos vales e pelos montes, mas sempre na luz, pois Cristo promete nunca deixar-me. Estarei convosco. Então, esse hino está correto. É Cristo presente com a sua igreja. Cristo conduzindo a sua igreja. E ele conduziu a igreja dele no Antigo Testamento. E ele conduz a igreja dele agora no Novo Testamento até a consumação. Quando você vê Israel conquistando a terra, quem é que liderou Israel para conquistar a terra? Hã? Não, para conquistar. Moisés não pôde entrar, né? Josué. Qual é o nome de Jesus em hebraico? Josué. Yeshua. Josué, o Senhor é a salvação. Josué apontava para Cristo, liderando o povo para conquistar a terra. O Senhor Jesus vai conquistar a terra, novos céus e nova terra, quando Ele se manifestar. Viu as conexões da palavra de Deus? Agora, isso aqui vai te ajudar a entender o que traz confusão na mente de muitos. O Pai nos libertou, né, de um império de trevas. O império de trevas, naturalmente, é de Satanás. Então, pastor, você está dizendo que o diabo tem um reino. Você está entrando em coerência aqui. Não, mas ele tem, vou te explicar por que ele tem. Quando Deus criou Adão, Deus o colocou para dominar a terra, não foi? E sujeitar a terra. Adão caiu no engano de Satanás. E Satanás, então, adquiriu esse poder de domínio por conta do fracasso de Adão sobre a terra. Agora, Satanás estabeleceu a partir da queda um reino parasita. Parasita depende do hospedeiro. O Senhor, vamos entender 3 reinos aqui para ficar claro. 3 reinos, tá? Reino cósmico de Deus. Os céus e a terra pertencem ao Senhor e todos que nela habitam, diz o Salmo. Toda a terra pertence a Deus. Tudo que está na terra pertence a Deus. Tudo que está no céu pertence a Deus. E o diabo pertence a Deus. Como diz Lutero, o diabo é um cachorro de Deus, que está na coleira. Tudo é de Deus, tudo pertence. Não tem nada que não é dele, tudo é dele. Então o reino cósmico é o que ele criou. Tudo é dele, certo? Isso é inalterável. Paulo, por exemplo, quando perguntado sobre... Eu estou abrindo um lex aqui eu não aguento falar uma coisa e não explicar, para não ficar dúvidas. Mas quando Paulo diz primeiro, Paulo é perguntado em Coríntios sobre carne sacrificada a ídolos, se podia comer, não podia. Eles podem comer, tudo é de Deus. Ele falou, não tem problema nenhum, carne não é do diabo, é de Deus. Então o que Paulo está dizendo assim, o reino é de Deus, tudo é dele, comida é dele, tudo pertence a ele, todo ser é dele. Reino cósmico. O reino cósmico é tudo que Deus criou, certo? O reino parasitário de Satanás está dentro desse reino. E o que um parasita precisa? Se alimentar do reino de onde ele está, se hospedando ali, não é? E aí ele é nutrido, ele vai sugando energia e tal, ele está dentro desse reino de Deus, cósmico aqui. E ele tem exercícios aqui, ele tenta prejudicar o reino cósmico de Deus, ele tenta fazer o mal, e às vezes ele tem maior expansão, às vezes
por causa dos filhos de Deus, ele diminui a sua influência. Então, ele está aqui presente no reino cósmico, certo? O reino de Deus, terceiro reino, reino dos céus, é o reino do Cristo, como segundo Adão. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou. Paulo diz que ele expôs a humilhação aos principais e potestades, em Colossenses, triunfou, e ele estabeleceu o seu reino. O reino dele está onde? Dentro de nós. E ele está expandindo o seu reino na terra. Ele, às vezes, com o seu reino, diminui a influência do reino parasita, e às vezes, por causa dos filhos de Deus desobedecerem, esse reino parasita cresce um pouquinho mais. Então há um conflito, sim, entre o reino de Cristo, como segundo Adão, e o reino parasita. Há esse conflito. Só que quando Cristo voltar e consumar sua vitória, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar o reino parasita do reino cósmico, ele vai remover a sua relação com o mundo cósmico, lançá-lo no inferno, e restaurar o reino cósmico e entregar para o Pai. Fez sentido ou não? Confundiu mais? Confundiu mais? 3 reinos. Reino cósmico. O que é o reino cósmico? Tudo que Deus criou. Reino parasita é o quê? É o Satanás com as suas ações malignas no reino cósmico. Desviar. É um câncer, é uma célula, né, cancerígena. Está aí. Ele está tentando matar o corpo. Bom exemplo. Agora, quando Cristo estabeleceu o reino dele, o reino é de cura, de restauração desse câncer, desse corpo. Mas ainda não. Tá? Só ele vai estar tratando. Mas quando Cristo voltar, ele cura o corpo e arranca o câncer. De uma vez por todas. E restaura o corpo. Ficou mais fácil agora? Ficou, né? Então eu gostei da ilustração que você me fez agora bolar. Ah, então tá aí, ó. Então um bom exemplo para a gente ilustrar a lei do reino parasita. Que é reino parasita é um reino usado na teologia bíblica, por isso que eu utilizei. Mas esse do câncer também serve ao propósito didático disso aí. É o reino dos céus, é o reino de Cristo. Reino parasita. Aí o que é a grande questão? Por ter um conflito temporário entre o câncer com o corpo reagindo, tentando sobreviver, e essa cura, que é o reino de Cristo, então alguns acham que há um dualismo entre Deus e o diabo, mas não há o dualismo, entendeu? É apenas Cristo é Deus e Cristo também é o segundo Adão. Ele é o segundo representante. E como segundo representante, ele está estabelecendo o seu reino na terra, para restaurar a terra ao que antes foi perdido. Então você tem na Bíblia o quê? A linha do tempo da Bíblia é assim, ó, se você quiser entender a Bíblia: criação, depois queda, redenção é um processo, Deus está redimindo o povo para ele, está vencendo o reino parasita com Cristo. E consumação, arranca o reino parasita, arranca o câncer, é novos céus, nova terra. Criação, queda, redenção e consumação. Gênesis, Apocalipse. Ficou mais claro? Criação, queda, redenção e consumação. Criação foi um ato acabado de Deus. Criou tudo muito bom. Queda foi um ato, desobediência veio. A redenção é um processo. Que desde Gênesis 3, nós temos a promessa da redenção. Até Cristo voltar. Isso que eu expliquei sobre o reino parasita, está claro? Vou explicar mais uma coisa para complicar sua cabeça mais ainda. Sim. Qual parte? Ah, sim. Criação é um ato finalizado, né? Deus criou Gênesis 1:31, tudo era muito bom. Queda, um ato também já finalizado, porque Adão desobedeceu, foi expulso do jardim, já é um evento consumado.
E a redenção é um processo. Por que é um processo? Porque a partir da queda há a promessa da vinda de Cristo. E a vinda de Cristo prometida em Gênesis 3 não é só a primeira, a segunda também. E aí a terceira, a consumação será um evento consumado. Será. Né? Quando Cristo voltar, ele consumará a vitória. Está claro? Agora eu vou explicar outra coisa para vocês. Vocês até meio-dia falou aqui, né? Vocês querem levantar, esticar o corpo? Pode continuar? Vamos lá. Quando vocês olham para Gênesis 3, Deus vai ao encontro do homem, não é? Depois que ele peca. Cristo veio salvar e buscar o perdido. É Deus quem vai atrás do perdido. Desde Gênesis 3. O homem fez folhas de figueira para tampar a sua nudez, que é um símbolo de busca de auto-justificativo, boas obras, tentar... É o que está aqui em Colossenses, legalismo, tradições, misticismo, para tentar achar que tem comunhão com Deus através dessas coisas. Agora, lá diz que Deus fez roupa para Adão e Eva. De quê? Pele de animal. Para fazer pele de animal, tem que matar o animal, não tem? Então, tudo indica que era um cordeiro que Deus matou ali, por causa do resto do Antigo Testamento. Deus mata um cordeiro, derrama sangue, para mostrar agora que para vestir o homem tem que ter derramamento de sangue, de um inocente, que é o cordeiro, e veste ele, justificação pela fé. Aponta para Cristo, Romanos 5:1. Nós somos revestidos pelo cordeiro, pelo sangue do inocente, já tipificado, simbolizado em Gênesis 3. Quando Deus fala em Gênesis 3,15, da semente da mulher e a semente de Satanás. A semente de Satanás é o reino parasita. E aí ele fala que vai ter conflito entre a descendência santa, do qual vai sair o Messias, com a descendência de Satanás. A descendência de Satanás não é genética, é espiritual, os que vão andar conforme as suas obras. Por exemplo, em 1 João diz que Caim matou Abel porque era do maligno. Ele era da semente maligna. Ele era do diabo. Por isso matou Abel, que era justo. Hebreus capítulo 11. Agora em Gênesis 3,15 diz que este te ferirá o calcanhar. E o semente santo vai esmagar a cabeça o descendente, semente é descendente. Vai esmagar a cabeça de Satanás. Nesse processo de esmagar a cabeça de Satanás, que é a vitória absoluta, que ainda não ocorreu, por quê? Na sua consumação, porque em Romanos 16:20, leia lá Romanos 16:20 para vocês verem. Romanos 16:20. Está citando qual texto, Paulo? Do Antigo Testamento? Gênesis 3,15. Ele está citando Gênesis 3,15. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés, Satanás. Vossos pés. O Deus da paz é Cristo. Vai esmagar debaixo dos vossos pés. Como que Deus vai esmagar debaixo dos nossos pés a Satanás? Porque Cristo é o nosso representante, ele venceu a morte, triunfou sobre Satanás, já venceu. Só que ele vai consumar sua vitória quando ele voltar nos representando, ele vai lançar o diabo no inferno e consumar sua vitória. É como se nós lançássemos, porque ele nos representa. Isso vai acontecer na consumação. Então Gênesis 3,15 ainda não se cumpriu totalmente. Mas o calcanhar dele foi ferido na cruz. Ferido ali é mostrando que seria restaurado. É ferido de morte, a ideia de Gênesis 3,15 lá. E curiosamente, entre aspas, foi encontrado um calcanhar de alguém crucificado na época de Jesus. E é um achado arqueológico que eu pude ver lá no Museu de Arqueologia do Rodrigo Silva, lá em Engenheiro Coelho.
Tem lá é fantástico, quem puder ir lá, é fantástico esse museu. Eu parecia mulher em loja de sapato, né? Eu estava assim, mulher não fica, bolsa, fica tudo doida com sapato, negócio, e eu estava lá com aquele museu. Meu Deus, que coisa maravilhosa que isso aqui, queria passar o dia. É lá em Engenheiro Coelho, perto de Limeira. É um museu lá de arqueologia bíblica, na Unasp. E lá tem que agendar para você ir lá. Vale a pena, por exemplo, eu fui com os jovens lá, né, como se fosse a escola dominical. Nós fomos lá, uma aula de arqueologia bíblica, né, peripatética. Foi muito boa. Vou levar minha classe de adultos lá também, no domingo lá, para ter essa aula ali peripatética no museu. E lá tem um calcanhar de alguém no primeiro século que foi crucificado, em que está lá o calcanhar dele, o prego traçou o calcanhar. Exatamente como Gênesis 3,15. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso, voltando a Colossenses, o que isso tem a ver com Colossenses? Ele nos libertou do império parasita, do império das trevas, do império de Satanás. E esse império trevas é a escuridão, a escuridão é a fonte desse império. Essa é a ideia que Paulo traz no texto. E ele nos libertou desse império e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então existe aqui eu fiz aqui um slide. Isso. Não, isso aqui ainda não. Daqui a pouco eu falo. Existe um contraste entre os dois reinos aqui no texto. Império das trevas e reino do Filho do seu amor. A fonte geradora desse império das trevas são as trevas, certo? Essa é a ideia no texto. E a fonte desse outro império é o amor. Filho do seu amor. Então você foi tirado das trevas, da escuridão, da desobediência, da escravidão, para um reino de amor, redentor, prometido desde Gênesis 3,15. Quando você olha, mais uma vez, lembrando que isso é uma referência à libertação do Egito, como símbolo, tipo daquilo que acontece com a igreja, o que você tem lá no Antigo Testamento? O Egito é império das trevas, no Antigo Testamento. Quem é que libertou o povo lá? É o Pai, é Ele quem libertou. E se você olhar lá, é o anjo do Senhor que foi lá e operou a ira lá, que é o Senhor Jesus. E Moisés é o libertador do povo que aponta para Jesus. E o transporte desse povo é feito pela liderança de Jesus. Ele está em todo o processo. Mas por ordem do Pai, exatamente como Paulo coloca que é com a igreja aqui. Vou caminhar aqui para finalizar. Isso aqui eu acho interessante. Antes de chegar nesse slide aqui, só explicar mais uma coisa. Quando Paulo diz aí, e ele nos libertou e fez o que mais? Transportou. Ele não só libertou de uma vez por todas, essa é uma libertação consumada, mas ele transportou, nos tirou das trevas para a luz, ele transportou da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, e aqui é interessante destacar isso, ele nos tirou do senhorio de Satanás, porque é o reino dele que nós pertencíamos, e nos levou para o senhorio dele. Agora nós pertencemos ao reino dele, ao reino do Filho dele, o Filho do seu amor. Então nós agora estamos debaixo de uma aliança que ele fez conosco, através de Cristo. Nós tínhamos uma aliança com o diabo. Nós pertencíamos a ele, nós seguíamos a ele, nós andávamos conforme, mesmo não sabendo disso. Mas agora ele tirou desse senhorio, como ele fez lá no Egito, tirou do senhorio do faraó, para colocar debaixo do seu senhorio. E aqui ele faz a mesma coisa, ele tirou dessas trevas e nos colocou debaixo da luz do seu Filho. Ele tirou desse império de trevas, de escuridão horrível, nos transportou para uma terra ensolarada.
Ele nos libertou de uma realidade de confusão, de desejos pervertidos, de anseios egoístas e nos transportou para um alegre domínio de santos anseios da gloriosa vitória de Cristo e consumação. Ou seja, nós estávamos envolvidos pela perversão, pelo egoísmo, pelos anseios pecaminosos e agora nós temos anseios pela glória. Nós desejamos as coisas lá do alto. Ele nos libertou de uma masmorra de algemas, de gritos penetrantes que nós tínhamos na nossa busca por redenção, porque o homem, depois da queda, ele busca a redenção. O que é buscar a redenção? Ele busca ser feliz, porque ele foi criado para ser feliz, só que ele não sabe como, e aí ele busca a felicidade no sexo, ele busca a felicidade no trabalho, ele busca a felicidade nos vícios, ele busca nas realizações. Eclesiastes, e ele chega à conclusão que tudo é vaidade, é correr atrás do vento, então é angustiante, porque sacia temporariamente, é como uma morfina, a irmã trabalha aqui com o hospital, é como uma morfina que tira aquela dor, aquela que o câncer traz, mas não cura, volta de novo a dor, precisa de mais morfina, não é assim? Precisa de mais morfina, e vai ter um momento que a morfina não vai resolver. Então, o homem precisa de morfina para achar que está redimido, que está feliz, que está próspero. Mas aí, Deus nos tirou desse engano, dessa falsidade, e nos colocou no reino magnífico, no palácio magnífico, na liberdade gloriosa, e nós agora temos cânticos alegres. Nós louvamos, Paulo diz no capítulo 3, que habite em vós ricamente a palavra de Cristo, e aí ele diz de entoar cânticos, de cantar salmos, de louvar a Deus, com ações de graça. Nós agora cantamos, nós agora louvamos, nós agora sabemos para onde nós vamos. E agora esse slide aí, filho do seu amor. Filho do seu amor é Cristo, lógico. Que ele vai falar daqui a pouco sobre o poema, que é a segunda palestra depois, à noite, né, que vai ser a palestra. Quando Deus prometeu a Davi em 2 Samuel 7, 10 a 16, quanto aos teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele fala da promessa de um descendente de Davi, que vai ter um reino estabelecido. Quando Salomão veio, Salomão apontava para Jesus. E Salomão, o nome Salomão, foi Davi quem deu. Mas o profeta Natã deu outro nome para ele, Gedidias. Sabiam disso? E Gedidias quer dizer amado do Senhor. Tanto Davi como Salomão apontam para Jesus. Jesus é o Filho amado de Deus. Quando Jesus estava lá no batismo, depois da transfiguração, o que o Pai falou? Este é meu Filho amado, a Ele ouvi, ou nele me comprazo. Ele nos transportou para o Filho do seu amor, aquele a quem Ele ama eternamente, que é o Filho prometido da casa de Davi. Capítulo 2 de Colossenses, estou finalizando já, tá? Capítulo 2, verso 13 a 15, Colossenses 2, verso 13 a 15, Paulo diz que, eu vou só mencionar aqui o texto, vocês podem olhar aí, ele fala que nós estamos, deixa eu só confirmar se eu anotei certo o texto aqui. 2, verso 13 a 15. Isso mesmo. Ele fala que nós estamos mortos, estava transgressões e pela circuncisão da carne, e ele diz que Deus cancelou a dívida, escrito de dívida, que era contra nós, que cravou ela na cruz e removeu inteiramente através da morte de Cristo e despojou principados e potestades. O que Paulo está dizendo é que a dívida que nós tínhamos foi paga de uma vez por todas por meio de Cristo. Pergunta é, dívida com quem nós tínhamos? Alguns evangélicos vão dizer que é com o diabo. Tem até analogia falando disso aí.
que Deus pagou a dívida lá com o diabo. Então nós pecamos contra o diabo? Não. Mas não tem muito evangelho que acha isso? Que a dívida foi paga com o diabo, resgatou ele, então foi lá e pagou a dívida. Não. Pagou a dívida nossa contra o Pai. O Pai estava contra nós. E o Pai propiciou a dívida ser paga por um inocente, dívida feita contra ele. E o Filho pagou a dívida ao Pai em nosso lugar. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai moeu o Filho na cruz. Isaías 53. Colocando sobre ele o castigo que nos traz a paz. Moendo ele. Então, o Pai executou sobre o Filho a ira que era para nós, para pagar a dívida que nós não pagaríamos jamais. Esse é o Deus que nos transportou, nos libertou e nos transportou e nos tornou idôneos para fazer parte desse reino do Filho do seu amor. Com relação ao império de Satanás, o Pai não pagou nada a Satanás. O Pai foi lá e arrombou a porta. Foi lá e tomou a gente. E não tem que pagar nada ao diabo. É aquele que é o soberano. Ele apenas deu a ordem. Porque a dívida está paga, está perdoado. Diante de tudo isso, irmãos, muitos evangélicos vivem debaixo de promessas falsas, de falsos mestres, de superstições religiosas, e não entendem a profundidade do Evangelho. Nós temos que olhar para tudo isso e pensar o quanto Deus nos ama, ao ponto de nos dar o seu único Filho, de nos tornar idôneos, de ter nos libertado do império das trevas e nos fazer agora parte desse reino de luz. Nós devemos olhar para tudo isso e dar graças ao Pai. Bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 1. Exaltá-lo, bendizê-lo, por tão grande amor por nós. Nós devemos entender que nós não somos salvos por nossas obras, mas somos salvos pela obra de Cristo Jesus em nosso lugar. Então, que nós, diante disso, entendamos que Cristo é suficiente para nós andarmos nele, enraizados, edificados e crescendo em graça. Então, essa minha finalização dessa palestra demorou bastante, mas tem alguns minutinhos se quiserem perguntar. A próxima palestra é sobre o poema do Messias. Não, fica à vontade. Sim. Uhum. É parcialmente, porque Testemunho de Jeová defende que vai ter novos céus e nova terra. Quem é ímpio e perverso será aniquilado, então não tem inferno. E há um outro céu que é dos 144 mil, são os top dos Jeová, então eles vão ficar lá, e lá é o lugar bom mesmo. Novos céus e nova terra é assim, é mais ou menos, é o purgatório. Então novos céus e nova terra é para nós, que não somos testemunhos de Jeová, mas com algum Jeová que não é muito dedicado, muito Jeová, então ele vai ficar dando novos céus, não é ruim e tal. Inclusive eu tenho um salão do reino em frente à minha casa. E eles não vão lá mais, não sei porquê. Tem um vizinho meu lá que acho que é ancião que fala, né, líder deles lá. Eu tenho uma irmã da minha igreja lá, que ela foi 30 anos testemunho de Jeová, converteu. É muito difícil acontecer. Mas uma vez eles foram lá conversar comigo, inclusive eu vou mencionar depois uma fala minha com um deles em Colossenses aqui. E aí eu falei assim para a pessoa, né, para a mocinha, com a avó dela lá, eu falei assim, olha, é o seguinte, no final da conversa, né, que ela já estava meio exaltada. Aí eu falei assim, é que ela falava as coisas tão fora assim, que eu não aguentava assim,
Não é que eu estava zombando dela, mas aquele sorriso. Não é possível, tem uma distorção dessa. Aí, ela achou que eu estava zombando. Eu falei, não estou zombando de você, porque assim, é tão absurdo o que você está falando que não dá. Mas é o seguinte, se você estiver certa, e eu sei que você não está, se eu estiver errado, eu sei que eu estou certo, mas nessa hipótese aí, quando eu morrer, se eu for considerado ímpio demais para vocês, eu vou ser aniquilado. Não vou perder nada. E eu sou feliz no que eu faço. Mas, pela teologia de vocês, eu passo pelo teste, como pai, como marido, sou um cristão, então, só não sou testemunho de Jeová, eu não vou para aquele outro nível lá. Mas eu vou para novos céus e nova terra, então tá bom, hein? Beleza, vamos para lá. Agora eu vou dizer, se eu estiver certo e eu sei que eu estou, você vai para o inferno. Porque você está negando Cristo Jesus. Quem é que está perdendo? Você tem certeza que você quer continuar nisso? Você tem certeza que você quer pagar para ver? Se você estiver errado e eu sei que você está, você tem que se arrepender antes. E crer que Jesus é o Senhor e Salvador. Caso contrário, você vai experimentar a ira dele. E coisa terrível é essa, cair nas mãos dele. Aí ela pegou, foi embora, nunca mais voltou. Mas é diferente. Não tem, só tem esse aspecto de novo céu e nova terra, mas não é uma distorção da verdade. O que a Bíblia fala é de novos céus, nova terra, como plenitude da criação de Deus. Eu tenho aqui 10 minutos ainda. Quando Adão foi criado, ele foi criado perfeito, tudo bem. Mas ele tinha que passar por um teste, que ele foi reprovado, certo? Ele, se tivesse passado pelo teste, ele adquiriria a plenitude da perfeição, da vida. Ele desfrutava da perfeição, mas ele desfrutaria de uma plenitude, de uma condição ainda maior ainda disso, a plenitude de todas as bênçãos. Cristo passou pelo teste, como segundo Adão. E ele adquiriu direito legal diante do Pai, por conta da sua obediência, de herdar todas as coisas e desfrutar da plenitude de tudo. Então, por isso que nós somos co-herdeiros. Ele é o herdeiro. Nós herdaremos com ele. E aí nós desfrutaremos da plenitude. Isso significa que a nossa condição em Cristo é melhor que a de Adão. Por quê? Porque Adão podia pecar. Nós não poderemos pecar no novo céu e nova terra. Nós nunca perderemos essa condição. E nós desfrutaremos da potencialidade máxima de tudo em Cristo. Não é o que Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. É o que Paulo diz em Romanos 8, que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada. O melhor está por vir. O que nós temos aqui é real, é verdadeiro, é vida eterna em Cristo. Esse momento aqui de nós aprendermos da palavra de Deus, eu tenho certeza que nos edifica, não é eu, mas a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. Ontem eu fiquei até 1h30 da manhã conversando com o reverendo Marcos, né? Não me deixava dormir, brinquei com a Fernanda, mas eu que não deixava ele dormir, um não deixava o outro dormir, e a gente falando sobre Bíblia, daquilo que tem estudado, aí eu falando que eu tenho estudado com mais propriedade o saltério, e eu falei assim, Marcos, quando eu falo isso aqui eu até arrepio, cara, é gostoso demais, é lindo demais, e ele também a gente fica emocionado. Você pega o reverendo Edival, conhecido por todos aqui, reverendo Edival, com 50 anos de ministério, está aposentado, mas ele continua estudando e tal. Ele fala, até hoje ele se emociona com as verdades da palavra e continuará, porque é assim, é até morrer. Isso tudo é real, mas ainda não é pleno. O melhor está por vir. Sabe aquele casamento chique que você vai? Eu fui no casamento chique de um colega que tinha até manobrista, né? Quando tem manobrista, o negócio é top mesmo, né? Aí você vai no seu carrinho velho, você fica até com vergonha do cara pegar, né? Estava lá na empresa que a minha esposa trabalha, chegando lá os caras, uns carrão lá, chegou no meu uninho lá. Mas, brincadeira à parte. Quando tem manobrista, negócio, o cara gastou para casar, né? E aí, eu nunca fui num casamento tão chique, já fui com manobrista, igual aquele que eu tinha ido.
E aí tinha as entradas do casamento. Umas comidas que eu nem conheço. Umas coisas chiques. O que eu pensei? Se as entradas estão assim, você imagina o jantar. E foi exatamente isso. Se as entradas é isso, imagina o jantar com o cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.